Olá, buenas tardes. Bueno, estamos leyendo o livro de Juan neste ayuno de Daniel e tem hablado muito fuerte porque está agora hablando de los discípulos de Jesus que se apartaram porque não quiseram mais andar com Jesus devido a sua opinião, devido a sua não hizo la voluntad de ellos. Entonces Jesús perguntou aos 12 discípulos, os outros discípulos que foram os que apartaram do Senhor Jesus, não eram de los 12. Então Jesus perguntou: acaso quereis vosotros iros também? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Você sabe que neste momento Pedro e todos os demais discípulos não tinham o Espírito Santo. Pero fazia parte dos discípulos de Jesus. Porque Jesus ainda aún não havia ressuscitado, enviado um Consolador. Pero Pedro havia visto que Jesus tinha esta palavra de vida eterna. Era o qual ele havia aprendido sobre perdonar. Se acorda que ele havia perguntado a Jesus quantas vezes tenho que perdonar? 7 vezes? E Jesus disse 70 vezes 7. Em outras palavras, Pedro era dos discípulos que queria ser o correto, mas obviamente que sua carne queria prevalecer, mas havia em ele uma búsqueda de algo eterno, de fazer a vontade de Deus, aunque não era bautizado com o Espírito Santo. Então, Pedro falou, porque o Senhor Jesus perguntou: acaso quereis vosotros iros também? E Pedro respondeu ao Senhor: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. E nós outros hemos creído e conhecido que tu eres o Santo de Deus. Então, para que a pessoa conozca e perceba que Jesus é o caminho, que Ele é o Santo de Deus, que Ele é o Cristo, era porque viam na referência de conduta, de princípios, de valores, e que Jesus, Ele cumpria todas as Escrituras, Ele tinha testemunho. E Pedro havia observado isso. Então, é isso que eu quero que você entenda, porque agora Jesus responde depois que ele disse que hemos creído e conhecido que tu eres o Santo de Deus. Jesus lhes respondeu: não os escolhi eu a vosotros, los 12, sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Oh, muito direto, não? Meu Deus, o Senhor Jesus foi muito direto. E quando uma pessoa é transparente, quando uma pessoa não tem que agradar, pero sirve a Deus, é direto. E Jesus falou isso porque se referia aqui, disse o versículo 71, ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, porque este, um dos 12, lhe iba a entregar. Agora vamos entender quem é, porque vai haver discípulos que vão estar no meio, dizendo que discípulos de Jesus, pero quem é o diabo? Esta é a pergunta. Quem é o diabo?
Porque Pedro, ele também equivocou. Ele foi aquele que cortou a orelha do soldado quando vindo aprender Jesus. Não foi assim? Simão Pedro havia cometido seus erros, pecados, negou Jesus 3 vezes. Ele negou. E mentiu. Pero nele havia nele esta percepção que ele estava mal. Depois ele se sentiu muito mal com tudo isso. Então, eu queria ler com vocês o livro de Juan mesmo, este mesmo livro, o capítulo 8, versículo 44. Diz assim: sois de vuestro padre, o diabo, e quereis fazer os desejos de vuestro padre. Ele foi homicida desde o princípio e não se ha mantenido em la verdade, porque não há verdade nele. Quando habla mentira, habla de sua própria natureza, porque é mentiroso e o padre da mentira, e é o padre da mentira. Então, a pessoa que é o diabo, vamos dizer, a pessoa que vai ser usada para o diabo e que não quer agradar a Deus. Estamos nesta campanha falando sobre a vontade de Deus e ela decide fazer a vontade de ela. Então, o que está fazendo? Ella quer fazer os desejos de vuestro padre. A pessoa que vai traicionar, a pessoa que é do diabo, é aquela que quer fazer seus desejos, o desejo do diabo. Há pessoas, por exemplo, que aunque estão cumprindo os desejos do diabo, como, por exemplo, às vezes está no mundo e ou está na igreja, está cometendo pecados grotescos, feios, horrorosos. Pero esta pessoa está querendo sair desta vida. Ela não quer mais cometer, ela é escravizada por o pecado. Ela se sente mal com sua injustiça, pero sigue escrava. Ou seja, necessita de liberação, obviamente. Pero há pessoas assim, que não se sente bem com seu pecado. E essa pessoa que é sincera, não se sente bem com seu pecado. Eu creio que ela tem uma oportunidade de começar, de buscar, de arrepender-se. E esta oportunidade já é hoje está dando esta oportunidade. E a pessoa que não tem verdade, pessoa que habla mentira, que usa notificações para justificar, que vai ao médico quando na verdade está em casa, está mentindo, ou que está enferma e não tem nenhuma enfermidade, dizendo a sua empresa, patrão, chefe, toda uma mentira. Pessoa que disse está fazendo certas coisas, mas tudo é uma mentira. Pessoas que dizem para Deus, quero servir a Deus, eu quero fazer a obra de Deus. Pero uma vez que ela degusta de alguém que quer sair da obra de Deus, ela prefere a pessoa, casar-se com essa pessoa, do que fazer a obra de Deus. Ela mesma está mentindo para ela mesma. Ela mesma está mentindo.
Pero, às vezes, a pessoa comete esses pecados e ella se sente mal com tudo isso. Ela não se sente a gosto. Aunque ela se case, aunque ela forma uma família, ela não sente bem com aquela injustiça de ella. Mostrando assim que aunque ela hice sua vontade, pero ela não se realiza com sua vontade e quer sair desta situação. Bueno, para você que quer sair, estar numa situação como esta que eu estou dizendo, você tem que falar a verdade. Porque a verdade é confessar. Mira, eu cometi meus pecados, eu hice minha maneira, eu enganei, eu fui assim, pero falar toda a verdade não é parte de uma verdade. Hablar a verdade como era essa. Porque aqui, quando se habla do diabo, que vuestro padre é o diabo, sois de vuestro padre é o diabo e quereis fazer os desejos de vuestro padre. São as pessoas que desfrutam do pecado. Comete esses pecados e não se sente mal com eles. Diz coisa para Deus, mas não passa nada. Deus perdona. Deus é Deus. Sabe como é? Essas pessoas que não se sentem mal com o seu pecado, elas mostram que não há sinceridade nelas. Pero quando mira que Deus dá oportunidade às pessoas. Deus, gente, nós não podemos dizer que todos somos ou hacemos, somos perfeitos em tudo. Mas se há uma verdade, ou seja, confessar. Por exemplo, quando eu cometo meus erros com Deus, e Ele me disse, eu tenho que dizer, e de si mesmo, sim, meu Padre, eu sou esta pessoa. Eu peguei. Eu hice mal. Eu tenho que assumir isso. E não esconder. Porque é isso que separa um dos outros. Há pessoas que, mesmo com escutar a verdade, eles não querem escutar a verdade. É útil da verdade. E se útil da verdade é porque há um espírito enganador aí. Um demônio. Porque o demônio, o diabo trabalha nas tinieblas e não na luz. Quando uma pessoa, ela não quer, como houve esses discípulos que não estavam de acordo com o Senhor Jesus, que disse, eu sou o pão que descendeu do céu. Quem comer de minha carne e beber de meu sangue, terá a vida eterna. E isso foi duro demasiado. Ou seja, eu vou viver para Cristo. Eu vou deixar meus sonhos para trás. Eu pensava que seguir Jesus era Ele cumprir todos os meus sonhos. Ele servir a mim e não eu servir a Ele. Não, isso não estou de acordo. Não estou de acordo porque Deus ele está assim se aproveitando de mim. Há pessoas que dizem assim. Então, quando Jesus habla do diabo e das pessoas que são filhas do diabo, são aquelas pessoas que querem deixa-me entrar neste capítulo 8 de Juan, em versículo 44, com seu permisso. Aceita um café? E meu café tem uma mescla aqui, muito positiva. Olha. E espera. Disse assim:
Mira que interessante. Se Deus, Jesus falou, en el versículo 42, capítulo 8 de Juan, versículo 42, Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amarías. Es la persona, cuando ella ama a Dios, ella ama la verdad. Ella quiere la verdad. Ella quiere oír la verdad. O que eu estou fazendo que eu tenho que deixar de fazer? O que eu tenho que cambiar? Então, ella se acerca a Deus. Ella acerca a los que hacen la vontade de Deus. Então, ela ama a verdade. Ela se acerca da verdade. Se Deus fuera vuestro Padre, me amarías, porque eu saí de Deus e vine de Ele. Pois não he venido por minha própria iniciativa, senão que Ele me enviou. Por que não entendeis o que digo? Jesus pergunta. Porque não podeis ouvir minha palavra. Sois de vuestro padre o diabo e quereis fazer os desejos de vuestro padre. Ele foi um homicida desde o princípio e não se ha mantenido na verdade. Observa detalhes. Não se ha mantenido na verdade. É homicida. Eu creio assim que esses pontos, homicida é que mata outras pessoas, sua fé, com seus malos olhos, com sua malícia. E essas pessoas que servem ao diabo, que é hija do diabo, ou hijos do diabo, é que não se ha mantenido na fé, na verdade. Ou seja, um pouquito ou medias verdade, ela disse, pero não toda a verdade. Porque não há verdade nele. Quando habla mentira, habla de sua própria natureza. Porque é mentiroso. E o padre de la mentira. Pero porque eu digo a verdade, não me crees. Então, essas que separam, é isso que hizo com que outros discípulos abandonaram a Jesus. Porque Jesus falava a verdade. Não estava ali para agradar a nadie. Então, pensa, será que você disse a verdade para Deus? E se observaste o que dizes em sua oração, em o que disse, em o que haces, e como se o pecado te molesta, porque tem pessoas que nem molesta, nem lhe causa temor. Não pide a Deus, não chora, não insiste em caminhar, não insiste em manifestar sua fé, porque é hija do diabo. Então, gente, quando disse Jesus sobre Judas, por exemplo, ele foi esta pessoa que estava no meio, entre os discípulos, pero seguia seus desejos, roubava, e Jesus sabia que ele roubava. Mas sabe que ele estava entre os discípulos para ele confessar seu pecado, pedir ajuda, se acercar a Jesus. Eu estou roubando, eu estou mentindo, eu sou esta pessoa. Ele poderia ser assim, mas ele quis não agradar a Deus, quis agradar ao diabo, que mente, atua como uma pessoa que é de Deus, que é temerosa. Por exemplo, ele havia falado sobre este perfume é muito custoso para ser derramado em seus pés. Poderia vender e dar aos pobres. Na verdade, ele queria
Era a ofrenda para que ele roubara da ofrenda. A intenção, sabe, a maldade, a malícia dele. Pensando que engana a Deus e Deus lo vê todo. Assim como quem está na obra de Deus e engana, é mentiroso, Deus lo vê. E sabe, Deus permite tempo para que um dia, ele não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Quem rouba, quem mente, quem gosta de suplacer, porque todos dizem, eu quero servir a Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero cumprir a vontade de Deus. Vamos passar. Quando é o tempo, revela quem é quem. É o tempo, nas dificuldades, vai revelar quem é quem. Por isso que Jesus disse, quem perseverar até o fim. Ou seja, se você se busca a Deus de maneira que você é perfeita, assim, não é maldade em mim, eu sou perfeita, então eu oro pelas pessoas, só busco pelas pessoas, pero se olvida de si mesma. Então, se você não quadra nessa pessoa que persevera até o fim, porque o perseverante tem que cumprir, obedecer, tem que ajustar, tem que servir, tem que contrariar seu coração, como o Bispo Macedo está dizendo em seu Instagram. Ele está falando sobre o coração, muito forte. E quantas coisas o coração leva a uma pessoa. Então, há pessoas que se trata como se fosse um anjo. Não, eu não sou. Eu sou um anjo aqui na terra. Eu não necessito buscar de Deus. Habla a informação que tem e já está. E depois vive sua vida sem o seu testemunho de vida com Deus, que come de pão, porque come de pão, é você assumir a fé. Assumir esta fé em Jesus. Você confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ou seja, eu não vou confessar este engano. Eu vou confessar a verdade. Mira, eu atuei mal. Eu falei mal. Eu juzguei. Bueno, cada um pode dizer sobre os temas. Então, nesses anos de minha jornada com Deus, muitas vezes eu tive que falar com Deus. Olha, Deus, eu sou essa pessoa e eu não quero ser mais essa pessoa. Muitas vezes eu falei com Deus. Isto tem que perseverar, não é? Que eu falei com Deus, Deus trabalha em mim e faz o câmbio. Mas eu tive que reconhecer, eu tive que confessar Jesus. Falar a verdade. Assumir e se tem que pagar o preço por isso. Mas pagar o preço por isso. Jesus, por exemplo, pagou o preço por mim e você, nós outros, para salvar nós outros. E todo aquele que crê nele tem a vida eterna e pode ser filho de Deus. Bueno, esta oportunidade é para ti. Se você se encontra uma dessas pessoas mentirosa, enganadora, quizás você seja uma obreira, uma pessoa que tem hasta uma responsabilidade na obra de Deus, mas você não o conhece. E você necessita de ajuda. Se seu padre é o diabo, quando você aceita a verdade, a hora, por exemplo, você está ouvindo, está escutando, falar da verdade, do que tens que fazer. O que vas fazer com tudo isso? Informar outras pessoas e se manter com a mascarilha, ou seja, com uma farsa. Não, isso não é assumir sua fé em Jesus. Assumir sua fé em Jesus, você tem que confessar, tem que falar com os responsáveis.
as autoridades espirituais, pastor, bispo. Tem que buscar ajuda. Tem que abandonar o pecado. Tem que odiar esse pecado. Tem que não se sentir a vítima, não. É você entender, eu fui a causa de tudo o que está passando. E eu quero ser perdonado. Eu necessito de ajuda. Haga isso. Porque Jesus, Ele não condena os que buscam ajuda. Ele estende sua mão para ajudar a todos os que o buscam. Isso é buscar. Quando você se humilha, quando você diz a verdade, isso é buscar a Deus. Não é simplesmente ir à igreja. E muita gente não tem alegria porque simplesmente acha como se fosse uma religiosa. Vamos deixar a religião, ou seja, a mentira, o engano, a farsa, e vamos a cumprir o que é a verdade. A verdade é isso. Então, é isso. Eu tenho que abandonar essa maneira de ser. Sim, tenho que abandonar. É assim. Eu tenho que confessar. Tenho que confessar. Ai, meu patrão, eu he mentido, roubei. Abre. Olha, eu quero devolver tudo o que eu he roubado. Como foi Zacarias, perdão. Zaqueu. Zaqueu isso. Quando Jesus comeu com ele em sua casa. E ele decidiu. E ele disse, eu vou dar 4 vezes mais a quem eu he roubado. Ou seja, a pessoa que quer a verdade, que toma a Deus, que quer Deus como seu Padre, como você disse, eu quero fazer a vontade de Deus nessa campanha, nesse ayuno de Daniel, você disse, então, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Haga isso. Você vai ser muito feliz. Muito feliz. Eu he experimentado esta fé. Eu he provado das maravilhas de Deus. E eu não me refiro a cura, prosperidade, não estou dizendo de vida. A vida que Jesus está dizendo. Quem comer este pão terá a vida eterna. É para ti. Não seja mais escravo de seu pecado. Mira a sua cara, mira a sua vida, mira os seus anos, mira o que está passando. O tempo que está passando, está descendo sobre ti. Vamos, gente ali, vamos, levanta-te e haga sua parte, porque quando você lo hace sua parte, você vai se sentir muito forte, porque você cumpriu, você obedeceu a palavra de Deus. Haga isso, está bem? E eu vou escutar seu testemunho. Você vai descer sobre verdade. Você vai descer sobre sua vida. E sabe por quê? Porque quando a pessoa confessa, quando ela assume sua fé, ela tem necessidade de confessar que Senhor Jesus é seu Salvador. Alegre-se, mulher. É seu tempo. A oportunidade é hoje. Assim como eu tive oportunidade, estou tendo oportunidade todos os dias de confessar minha fé, de aceitar perseverar na obediência, em cumprir e me agradar de fazer a vontade de Deus, não só para ter proveito, bendições, não, sino que Ele minha vida. Está bem? Um forte abraço. Amanhã estamos de regresso. Tchau, tchau.